Olá! Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver a equação da reta de coeficiente angular M e que passa por um ponto A de coordenadas x de A e y de A. Então, só recapitulando, no nosso curso de Geometria Analítica, nós já vimos o primeiro tópico, que foi ponto, onde vimos plano cartesiano, distância entre dois pontos, coordenadas do ponto médio e condição de alinhamento de 3 pontos. Iniciamos o item 2, que é sobre reta, e vimos a equação geral da reta, e na aula anterior nós vimos inclinação e coeficiente angular de uma reta. Então, como já vimos, a gente já viu como determinar a equação da reta conhecendo dois de seus pontos. Agora nós vamos determinar a equação de uma reta R conhecendo um de seus pontos, que no caso o ponto que nós conhecemos é esse, ponto A, de coordenadas x de A e y de A. Esse outro ponto que nós temos aqui é um ponto qualquer que a gente não conhece, de coordenadas x e y. E nós temos aqui essa reta R, que ela tem essa inclinação aqui alfa, que por semelhança, né, a gente fazendo outro triângulo aqui, a gente tem também a mesma medida de alfa aqui. Então, considere o ponto P de coordenadas x e y pertencentes a essa reta, certo? Sendo que o ponto P é diferente do ponto A. E o coeficiente angular dessa reta é M, que é igual à tangente de alfa. Então, como M é igual à tangente do ângulo alfa, então esse M vai ser... O que é a tangente? É a razão cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, então, nosso cateto oposto aqui é essa medida aqui, né? Que a gente faz sempre. Final, o y, menos o inicial. A reta, né? Começou aqui, seguiu assim. Aí, agora, cateto oposto sobre o adjacente. Aí, então, nós temos aqui a medida que é final menos o inicial. Então, subtende-se que aqui tem 1, e a gente vai fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. Uma vez isso aqui tudo, é isso tudo, y menos y de A, que é igual a M vezes x menos x de A. Portanto, a equação de uma reta que passa pelo ponto P, que passa pelo ponto A, de coordenadas x de A e y de A, e que tem um coeficiente angular M, é igual a y menos y de A, que é igual a M vezes x menos x de A. Vale ressaltar que x de A e y de A são as coordenadas do ponto que a gente conhece, certo? Uma observação. Se x for igual a x de A, então a reta R, ela é paralela ao eixo Y. Como assim? Então, nós temos aqui o plano cartesiano XY. Aí eu tenho uma reta R que passa por aqui. Ou seja, nessas condições, eu tenho aqui o ponto A, que eu conheço, de coordenadas x de A e y de A. E um ponto P que eu não conheço, de coordenadas x, x e y. Então, quando se x for igual a x de A, então essa reta R, ela é paralela ao eixo Y. Nesse caso, x igual a x de A é a equação dessa reta R, tá certo? Vou fazer agora alguns exemplos para melhor entendimento da matéria. Muito bem, vamos fazer agora o primeiro exemplo. Determinar a equação da reta R, que
que intercepta o eixo Y no ponto P de coordenadas 0 e 1 e intercepta o eixo X segundo uma inclinação de 150 graus. Então, a gente já imagina, né, essa reta, essa equação dessa reta de acordo com o que a gente acabou de ver. Então, a gente só conhece um ponto e o coeficiente angular. Então, como o coeficiente angular é igual a tangente de alfa e foi dada aí a informação que essa reta ela tem uma inclinação de 150 graus, né? Aí então só eu fazer aqui a tangente de 150. A gente pode lembrar, né, que a gente pode fazer essa continha aqui, ó. 150 menos 90 vai dar igual a 60 graus. Aí então, eu tenho aqui, né, ó, se fosse 90 era aqui, né? Aí então eu tô contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 90. Aí eu quero chegar em 150. 150 vai ter uma abertura de 90 mais 60 aqui, ó. Isso aqui tudo é 150. Ou seja, sobrou quanto de grau aqui pra mim? Ó, sobrou 30 graus. Ou seja, a tangente de 150 é igual a menos, ó, é igual a menos a tangente de 30 graus. Porque a gente não conta a partir do eixo X, ó, certo? Aí, a gente é sabido, já 30 é um ângulo notável, é um ângulo conhecido, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Pronto, encontrei o coeficiente angular, agora eu vou encontrar a equação da reta R, certo? Aí eu sei que esse ponto P, certo? É um ponto conhecido nosso. Então, eu vou chamar de x de A, 0, e o y de A, 1. Aí eu tenho a equação que eu demonstrei para vocês agora há pouco, que é y menos YA é igual a mx menos xa. E a gente aprendeu que x de A e y de A são as coordenadas do ponto que eu conheço. Que no caso aqui não importa a letra, eu posso chamar x de P, y de P. O que importa é que essa coordenada aqui é a coordenada que eu conheço. Se você substituir errado, eu vi no exemplo que a professora chamou que o ponto P tem coordenada x e y. Então, isso aqui é o x, esse aqui é o y. Tá errado, certo? Então, você vai substituir a coordenada conhecida, independente da letra x de A, x de B, não importa. O que é conhecido, você vai substituir aqui, certo? Aí, então, vamos à substituição. Y menos o y conhecido, o coeficiente angular menos raiz de 3 sobre 3. E aqui, x menos o outro x conhecido, tá? Aí, então, aqui é só a gente fazer y menos 1 é igual a menos raiz de 3 sobre 3, x menos 0 dá x. Esse 3 está dividindo, ele sobe para cá, multiplicando todo mundo, ó, que é a operação inversa, né, ó. Aí, então, vai ficar, que a gente vai fazer a distributiva, né? 3 vezes y, 3y. Mais por menos, menos 3 vezes 1, 3. Menos raiz de 3x. Como eu quero encontrar a equação da reta é uma equação no formato ax mais by mais c igual a 0, né? Então, eu vou deixar todo mundo aqui nesse primeiro membro, né? E vai ficar raiz de 3x mais 3y menos 3 igual a 0. Pronto, ó. Aqui, né? Ó, o número vezes x, mais outro número vezes y, mais um termo independente, igual a 0.
Então, né, portanto, a equação da reta R, que passa por esse ponto P aqui, é esta. Raiz de 3x mais 3y menos 3 igual a 0. Vamos fazer outro exemplo. Muito bem, vamos fazer agora o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui a pergunta: determinar a equação da reta R representada a seguir. Então, aqui foi dada só a reta R e a coordenada de 2 pontos. Ponto A de coordenadas menos 1 e 2 e o ponto B de coordenadas 4 e 3. E aí ele quer saber qual é a equação que determina essa reta. Então, além do método da condição de alinhamento de 3 pontos, a gente pode resolver esse problema através do estudo do coeficiente angular da reta. Como tarefa de casa, vocês podem fazer, certo? Encontrar a equação dessa reta pela condição de alinhamento de 3 pontos. Mas eu não vou fazer dessa forma, porque a gente já teve essa aula, certo? É só a gente montar o determinante com os pontos conhecidos, as coordenadas de A, as coordenadas de B, e a gente vai colocar aqui uma terceira coordenada de um ponto P desconhecido. E aqui a gente diz que esse determinante é igual a 0, porque a condição de alinhamento de 3 pontos é você dizer que o determinante é igual a 0. E aí você facilmente vai encontrar a equação dessa reta. Mas aqui a gente vai fazer, certo? Pelo estudo do coeficiente angular da reta. Então, considerando que as coordenadas dos pontos A e B são coordenadas do ponto A, menos 1 e 2, e do ponto B, a gente viu que o x é 4 e o y é 3, a gente pode aqui encontrar o coeficiente angular, y de B menos y de A, x de B menos x de A. E aí a gente tem que o y de B é 3, o y de A é 2, o x de B é 4 e o x de A é menos 1. 3 menos 2 dá 1, aí aqui a gente tem 4 menos da fórmula, com menos do número aqui, menos por menos, mais 1. Então, o coeficiente angular dessa reta é igual a 1/5. Mas a gente não quer isso, a gente quer saber qual é a equação da reta R. Aí, então, a reta procurada tem um coeficiente angular igual a 1/5. E ela passa por esses 2 pontos. Mas na minha conta, eu vou escolher usar o ponto B, por exemplo, certo? Aí, então, eu escolhi aqui usar o ponto B. Y menos y de A é igual a mx menos x de A, né? Que é a equação que eu demonstrei agorinha para vocês. Onde x de A e y de A são as coordenadas que eu conheço. Que no caso, eu escolhi dizer que x de A é 4 e y de A é 3, certo? Então, y menos y de A é igual a m vezes x menos x de A, que eu escolhi aqui o ponto B. Aí, então, aqui vai ficar y menos 3. Aí, esse 5 que está aqui dividindo todo mundo, né? Ó, os subtentes que ele está aqui, ó, dividindo todo mundo. Eu já vou passar ele para cá com a operação inversa, ele multiplicando. E aqui eu tenho que uma vez isso tudo, é isso aqui tudo, né, ó. Aí, então, vou fazer a distributiva. 5 vezes y, 5y. Mais por menos, 5 vezes 3, 15. Que é igual a x menos 4. Aí, eu posso inverter, né? Dizer que esse é igual a esse, assim como este é igual a este. X menos 4 é igual a 5y menos 15. Para que eu fiz isso? Para esse x ficar positivo, certo?
Aí aqui tá mais, vem pra cá menos. Esse daqui tá menos, passa pra cá mais. E esse aqui já está no primeiro membro, continuará, e a gente vai dizer que isso tudo é igual a zero. Então, vai ficar aqui mais 15 menos 4 dá igual a mais 11. Todo mundo igual a zero. Portanto, a equação da reta R é igual a x menos 5y mais 11 igual a zero. De tarefa de casa, fica vocês testarem, será que dá a mesma coisa se eu usar o ponto A no lugar dessas coordenadas aqui, ó, x de A e y de A, que na verdade o que eu usei foi x de B e y de B, né? Então, façam o teste para ver se encontram a mesma equação. Com certeza, eu não tenho nem dúvida que vocês vão encontrar a mesma equação da reta. X menos 5y mais 11 igual a zero. Vamos fazer mais um exemplo para a gente encerrar esse tópico da aula. E agora vamos fazer o terceiro e último exemplo desse tópico da aula de hoje, que é sobre a equação da reta de coeficiente angular M e que passa por um ponto A, que é um ponto conhecido nosso, de coordenadas x de A e y de A. Vamos à terceira questão. Um laboratório estudou uma colônia de bactérias composta inicialmente por 350 indivíduos vivos. Verificou-se que após a aplicação de certa droga, o número de indivíduos vivos na colônia diminuiu com o tempo, sendo que após 25 horas não havia mais nenhum indivíduo vivo na colônia. Supondo que o número y de indivíduos vivos, então y é o número de indivíduos, né? Indivíduos vivos variou linearmente com o tempo x. Então, x é o tempo e y é o número de indivíduos. Contado a partir da administração da droga, determinar a letra A, a expressão que relaciona y a x, e letra B, qual é o número de indivíduos que permaneceriam vivos após 10 horas do início do experimento. Então, vou apagar o quadro para fazer essa questão. Muito bem. Então, vamos considerar o par ordenado XY para a gente identificar depois de ter acontecido X horas do ocorrido, haviam Y indivíduos vivos na colônia. Assim, temos pontos com os seguintes significados. O ponto A, onde a gente tem o início, né, desse evento, tinha-se de coordenadas 0 e 350, onde a gente tem o estado inicial da colônia, certo? No tempo 0 horas, haviam 350 indivíduos vivos, né? Conferindo aí no enunciado, que é muito grande, é uma questão muito boa, né? Bem contextualizada. Situação aqui seguinte. Aqui a gente tem o estado final da colônia. Aqui o estado inicial, aqui o estado final. Nesse estado final, a gente tem que no tempo 25 horas, depois de 25 horas, haviam 0 indivíduos vivos, né? Ou seja, todos mortos. Como no enunciado é dito que é uma relação linear, então se é uma relação linear, o gráfico é um conjunto de pontos que pertence à reta que passa pelos pontos A e B, né? Então, o coeficiente angular é igual a y final menos inicial, x final menos o x inicial. A gente pode imaginar aqui esse gráfico da seguinte forma. Temos a coordenada x, 0 e o y, 350. Ou seja, o ponto A está aqui, certo? Aqui a gente tem o ponto A. E o ponto B de coordenadas x igual a 25 e o y 0. Ou seja, a reta passa
por aqui. Aqui a gente tem o ponto A e aqui o ponto B, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, o Y inicial, que é o 350, né? Mas a gente quer começar com o X final, que é o Y final. O Y final é 0, né? Ó, Y final 0 menos o Y inicial 350. E aqui, X inicial, X final. Então, é X final 25 menos o X inicial. Então, aqui vai ficar menos 350 dividido por 25. Então, o coeficiente angular aqui, ó, vai ser menos 14. Mas o que a gente quer é a equação da reta, que é y menos y de A igual a m x menos x de A, né? Aí, então, x de A e y de A são as coordenadas conhecidas por nós. Então, eu escolhi aqui usar as coordenadas do ponto B, certo? Você pode testar aí em casa com o ponto A. Então, eu vou fazer para o ponto B, certo? Então, eu tenho que y menos o y de A é igual a m x menos o x de A. Tá certo? Aí, então, y menos 0 é y. Aí, aqui eu vou fazer a distributiva. Menos por mais, menos 14 vezes x, 14x. Aí, agora, menos por menos, mais 14 vezes 25 dá 350. Aí, aqui eu poderia arrumar para ficar a equação da reta, né? Aqui é mais 14x mais y menos 350 é igual a 0. Só que não é isso que ele quer. Ele diz que quer a equação da reta do x e y, um em função do outro, né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer essa daqui, ó, certo? Que já tá aqui, ó, o y em função de x. Ou seja, y é igual a menos 14x mais 350. Tal que o x esteja compreendido entre 0 e 25, né? Ó, x ele pode ser 0 e pode ser 25 também, né? Inclusive, certo? Tá bom? E na letra B, isso aqui foi para a letra A. Na letra B, ele quer saber após 10 horas, ou seja, o x igual a 10, né? Após 10 horas, qual seria o número de indivíduos vivos aí nessa colônia? Ou seja, basta a gente substituir o x por 10, vou apagar aqui, licença. Nessa equação aqui da letra A que a gente encontrou. Y é igual a menos 14x, ó, o x é 10, mais 350. Aí, então, aqui vai ficar 14 vezes 10, 140, mais 350, a gente vai ter que y é igual a 210. Ou seja, após 10 horas, haviam 210 indivíduos vivos nessa colônia de bactérias. Então, por hoje é só, certo? Encerramos esse tópico. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e bons estudos.